Olá, meu nome é Caco Rocha. Então, tem algum tempo que eu não gravo um vídeo especificamente, né? Estou mais trabalhando com essas questões dos hangouts aí. Eu acho até mais prático, não sei se é mais objetivo, mas é mais prático, né? No sentido de que eu já rapidamente faço o hangout e não preciso fazer nada, ele já vai renderizar e já está ali, né? Então, acabo achando mais prático. Mas eu gostaria de tratar de um assunto que eu já falei em outras épocas. Eu não... às vezes quando eu falo parece ser que eu estou contra, ou que eu não acredito e tal, mas não é nada disso. O que eu não gosto é da forma espetaculosa como as pessoas colocam isso, como se fosse para ontem ou para hoje, né? Então, que são as questões das conspirações, principalmente no que tange a questão da redução populacional, né? Na verdade, eu acredito muito nisso. Quem é mais próximo de mim sabe que eu tenho essa preocupação, mas eu queria falar aqui mais especificamente de algumas coisas, e já vou de antemão dizendo que são conjecturas. Por quê? Porque eu não tenho elementos comprobatórios, então eu não posso aqui dizer para você que isso é realidade, que é a coisa que eu critico das pessoas que falam isso, porque eles não têm documentação que prova, não tem um áudio, não tem um vídeo, não tem um documento escrito, assinado por alguma autoridade, um documento oficial. Então a gente especula baseado em coisas que a gente vê ou observa, né? Essa série que está passando aqui atrás, ela chama-se Between. Ela é uma série original da Netflix. É uma série muito interessante e ela trata exatamente dessa questão, desse assunto, né? Eu não queria dar spoiler na questão da série, mas o que está passando aqui é o último episódio dessa temporada aí. Eu não sei se terão mais temporadas, mas esse é o último capítulo. São 6 episódios, esse é o último que está rodando aqui atrás. Então, trata na verdade de uma cidade chamada Pretty Lake, e essa cidade ela tem, acho que em torno de uns 30 mil habitantes, eu acho, não tenho ao certo aqui. Então começam a acontecer algumas coisas, as pessoas começam a morrer, e essas pessoas são normalmente as pessoas mais velhas que morrem, né? E depois começam a morrer outros mais jovens. Quando eu digo mais jovens, são pessoas até 22 anos de idade, né? As pessoas de até 22 anos, eles morrem. Então, tem todo um processo que faz com que as pessoas... Na verdade, um processo científico que faz com que as pessoas, quando completam os 22 anos de idade, elas morrem, né? E o interessante é que eu resolvi falar disso porque eu já trato desses assuntos em outras oportunidades, falando de coisas semelhantes, né? Então, nos anos 40, por exemplo, existe documentações, inclusive o padre Paulo Ricardo já falou sobre isso. Ele gravou um vídeo do qual eu peguei essa parte e coloquei no meu canal lá, que ele diz que o John Rockefeller III, na década de 40 ali mais ou menos, ele ficou obcecado com essa questão da superpopulação. Outras pessoas falam, eu vi que alguns outros estudiosos orientais também tratam disso. Eles, inclusive, alguns dizem que não há um problema de superpopulação, que nós teríamos. Isso é um cuidado que ele está tendo com a questão de que um grupo de pessoas ou algumas pessoas estão tentando nos tirar o direito de viver, né? Então ele diz que não há superpopulação e que as pessoas podem viver ainda, e que a Terra suportaria todo esse processo de uma quantidade enorme de pessoas que vêm
nascendo, nasce muita gente, morre muito menos, né? Então até isso nós temos também que ter uma mente muito aberta e sadia para observar isso. É um fato de que nascem muitas pessoas, nós temos muitas pessoas, bem quase na parte final dessa série, desse episódio aí, há um diálogo que eu gravei para evitar problemas futuros com a Netflix ou com outros produtores. Eu gravei aqui, vou colocar, provavelmente não deve ter nenhum processo. Eu acredito que sim, mas como tem a música de fundo, pode ser que a música seja detectada e isso leve a tirar a última parte do vídeo. Então esse diálogo que trata exatamente dessa questão da redução da população, eu vou colocar lá no final, assim como aquele filme, acho que é Rampage, que o cara também sai matando pessoas, preocupado com essa questão de superpopulação, então ele quer dar um jeito, né? Então aqui o governo tenta dar um jeito se utilizando deste método de redução, espalhando um vírus que acaba matando pessoas e que posteriormente, né, mata os mais velhos, depois os mais novos até 22 anos de idade, essas pessoas começam a morrer, né? Mas tem todo um processo que é muito interessante, né? Então não sei se essa série vai estar disponível na TV aí em algum momento, mas em princípio você vai encontrá-la na Netflix. E seria muito interessante que as pessoas pelo menos vissem um pouco, para ter uma ideia, não no sentido de surtar, mas assim, é uma coisa que eu e várias outras acreditam, acho que tem uma quantidade enorme de pessoas que acreditam que há essa grande possibilidade, né? E hoje eu conversando com o Saulo, nós falamos sobre essas coisas. Eu falei que vários vírus já foram testados na humanidade moderna, já em era moderna, né? Vários vírus já foram testados, alguns cientistas estavam tentando reviver, por exemplo, a gripe espanhola, desculpa, para tentar entendê-la, né? Então, e tudo isso é um perigo. Manipular vírus em laboratório é uma coisa muito perigosa, requer muito cuidado, muito tratamento. Lógico, eu não sou de área biológica, nem de área da medicina, mas as pessoas sabem, nós sabemos, a gente estuda inclusive isso no ensino médio, não há nenhum mistério quanto a isso, e você pode também investigar e verificar, né? Mas eu tenho a minha opinião com relação a isso. Não é uma coisa, como eu disse de início, que eu tenha documentações e provas concretas que os governos querem nos aniquilar, mas não é nenhuma nem duas vezes que a gente já ouviu esses homens falando de que a população está muito grande, há uma enormidade de pessoas. O próprio dono do Facebook já falou sobre isso. O Zuckerberg, eu não sei qual é o primeiro nome do cara, nunca lembro. E o Bill Gates já falou disso. Warren Buffett também já falou disso. Outras pessoas já falaram disso. Os governantes falam disso quase que em tempo integral. Então há uma preocupação, né? De outras formas já foram colocadas que as pessoas deveriam, por exemplo, que as pessoas deveriam planejar mais, né? Os chineses planejaram durante bastante tempo esse controle de natalidade, né? E proibindo inclusive que as famílias tivessem mais do que um filho, e que a partir do segundo filho já teriam de responder judicialmente, pagar multas e coisas dessa natureza aí. Então hoje os chineses já abrem a essa exceção, a possibilidade de que tenham mais filhos, né? Eu não sei se isso é uma jogada para que eles possam aumentar a população e se defender, formar fileiras para guerras, né? Soldados para guerra. Eu não sei qual é o objetivo, também que estou especulando. Mas
outras pessoas já levantaram essa possibilidade de que alguns grupos de megas empresários, políticos poderosos no mundo inteiro, governos, quando a gente fala políticos tem que falar de governo e não especificamente de uma pessoa, porque um sai, o outro entra, um sai, o outro entra e o plano continua. Então é um plano governamental para que haja um controle da população. E uma das formas de se controlar a população seria através de vírus. Já foi testado a AIDS não se revelou tão eficaz porque as pessoas demoram muito para morrer. O Ebola também já foi testado e a gente sabe que o Ebola também mata, mas ele pode ainda ser curado. Mas eles querem uma coisa que seja um pouco mais efetiva, né? Que tenha um resultado imediato, que não dê tempo para a cura, né? A partir do momento que você foi contaminado, você vai ter que sucumbir subitamente, né? Ali, repentinamente. A coisa é de imediato, tem que ser algo dessa natureza. E eu demonstrei minha preocupação hoje conversando com o Saulo. Depois, se ele tiver a oportunidade de ver o vídeo, ele pode confirmar isso, né? Nós conversamos hoje bastante tempo e eu disse para ele dessa minha preocupação. E eu disse que, assim como no filme, as pessoas que vão sobreviver são os jovens. São pessoas jovens, como a minha filha, por exemplo, e meus sobrinhos, meus afilhados e conhecidos. São pessoas jovens. O problema é que é o seguinte, que essas pessoas jovens, né, lógico que esses homens vão se proteger, né? Eles vão estar protegidos. Eu disse para o Saulo que há dois processos que podem acontecer. Um é que eles já estão planejando, isso aí não é mistério, não é nenhuma novidade para ninguém. As pessoas já viram, estão planejando ir a Marte, né? Pessoas vão morar lá. Não se sabe os números reais, não se sabe quem são as pessoas verdadeiramente, além daqueles da lista que já foi mostrada, em que inclusive há uma cientista brasileira dentre esses que vão para não retornar de lá. E eu disse para o Saulo que esses são dois processos. Um é esse, ir para Marte, o outro é estar em suspensão. Talvez fora até da órbita do planeta, mas em suspensão. Isso é bem viável, bem possível. Talvez a gente esteja... hoje em dia há um número crescente de pessoas falando sobre extraterrestre, hangout daqui, hangout dali. As pessoas estão mas a ideia dessas pessoas que ficam fazendo esse tipo de movimento é que eles querem destruir a fé religiosa, né? Eles querem destruir a fé religiosa e com isso você vai levantar um outro tipo de fé, ou a fé científica ou pseudocientífica, ou a fé nos seres extraterrestres. Inclusive há uma propagação profusa de pessoas dizendo que os escritos bíblicos, por exemplo, são reproduções ou réplicas de outros eventos que já aconteceram, né? Então, mas isso não vem bem o caso. Então, essas pessoas que são os dominadores e tal, talvez eles vão estar protegidos, né, em suspensão, como eu disse, fora inclusive da órbita da Terra, observando todo o processo acontecer. E quando ele acontecer, quando a Terra passar por uma limpeza, vamos dizer, orgânica, o planeta Terra, né, vai se refazer, vai se reformular. Então essas pessoas vão retornar, depois de descobrirem que o nível de toxicidade do ar já se exauriu e morreu aqueles que deveriam morrer. Eles têm uma ideia muito clara de que o planeta alcançou uma quantidade de bilhões de pessoas antes do tempo necessário, né, assim, na concepção deles. Então, pelo menos, eles teriam que se livrar no planeta inteiro de pelo menos mais 3 bilhões de pessoas, né? 3 bilhões de pessoas não são 3 pessoas, nem 300 pessoas morrendo num acidente de avião. São 3 bilhões de pessoas. Então é um número
exorbitante, não era o que eles acham que a Terra precisa se livrar dessa quantidade de pessoas para que ela possa sobreviver. Eu disse isso para o Saulo, né? Se a gente pensar friamente, friamente mesmo, mas friamente, livre de todas as concepções religiosas ou qualquer outra coisa, a gente realmente vai imaginar que é exorbitante isso. Só que nós temos um outro processo que ele é ético, ele é moral, né? A gente precisa refletir, né? No caso da ética, você precisa refletir. A moral é a prática dessa reflexão, né? Então, quando você vai refletir sobre isso, né? E você vai agir sobre isso, você pensa que realmente o que você estaria fazendo é um ato imoral, né? De ter que tirar vidas, né? Principalmente para as pessoas que vão ser religiosas, que são religiosas, né? Falei para o Saulo também que esse processo ele vai se iniciar a partir de 2025, né? Não é uma verdade absoluta, não é nenhuma profecia, isso aí fica para esses caras que são mau caráter, que ficam fazendo isso. Mas a partir de 2025, e isso baseado nas ideias dos próprios cientistas, coisas vão acontecer, essas mudanças vão acontecer. Existe, como eu já disse, um russo que tem um projeto, que eu não lembro o nome dele agora, mas eu acho que depois eu coloco aí. Eu já falei dele outras vezes. Esse russo ele está patrocinando, é um russo bilionário, um projeto chamado Vida Eterna, né? Que é para 2045. Então, em 2045 ele pretende fazer pessoas. Incrivelmente, em 2045, os seus cientistas patrocinados por ele, pelo dinheiro dele, os cientistas pretendem fazer pessoas, né? Botar coração, tirar coração, perna e outras coisas com uma maior facilidade. Eles falam até de preços, que ele fala, olha, em 2045 um coração vai custar $1 e tal. Então assim, eles vão fazer gente, talvez ciborgues, né, coisas que a gente imaginava. A gente sabe disso, que muitas das coisas que a gente tinha apenas como ficção, hoje é realidade, né? É a realidade e a gente sabe disso, né? Então, provavelmente, a partir desse processo, ou a partir dessas tomadas de decisões, dessas datas, nós poderemos ter grandes problemas. Eu até disse para o Saulo, eu falei assim, você daqui a 30 anos, Saulo, você vai ter aí 58 anos, vai estar jovem ainda e vai se lembrar disso. Eu, se estiver vivo ainda, vou ter quase 80 anos, né? Se eu estiver vivo ainda, né? Que eu acho que não, né? Mas estando vivo, e o Saulo, eu disse, você vai lembrar das palavras do que eu te disse hoje, você vai se lembrar daqui a 30 anos, quando essas coisas estiverem acontecendo. E é preocupante porque os jovens que vão ficar tomando conta do planeta, de certa forma, a gente sempre disse, né? Os jovens são o futuro do país, são o futuro da humanidade e tal. Eu tenho lá minhas dúvidas, não estou dizendo que eu não acredite que eles vão passar por um processo difícil, terrível, mas eles vão conseguir, porque a humanidade vai sobreviver. Eu sempre digo isso, mas eles vão sofrer demais. Por quê? Porque os jovens, eles não estão interessados nessas coisas. Os jovens estão interessados em droga, em bebidas, em farra, em sexo, e só essas coisas, as distrações que são dadas, né? Então, eu falei para o Saulo, nós precisamos de biólogos, farmacêuticos, médicos, nós precisamos dessas pessoas do nosso lado, né? Não do lado dos poderosos, dos ricos e poderosos, porque os ricos e poderosos já têm esse povo nas mãos, e a gente precisa dessas pessoas, que são eles que vão conseguir reverter o processo de contaminação,
né, que a humanidade vai sofrer. Eles é que vão conseguir fazer, porque nós não vamos conseguir. Eu não sou médico, eu não sou biólogo, não entendo disso, não sou farmacêutico. Então a gente precisa desses jovens que vão abraçar essas carreiras para que no futuro eles possam nos ajudar. Então, só que para isso, esse processo ele tem que começar dentro de casa, né? Acho que os pais de muitas dessas famílias, lógico, coisas que a gente fala aqui ou que a gente observa, não faz parte do mundo, né? Não faz parte do imaginário, né? Das pessoas, principalmente das pessoas que estão na elite. Eles não têm esse processo. Só que não são todas as pessoas ricas, brancas, negras ou poderosas que vão sobreviver, não são todos. Então grandes pessoas ou grandes personalidades que hoje ou que no futuro próximo são reconhecidas, essas pessoas podem não significar nada, né? Então elas podem ou talvez estarão no mesmo barco que nós, sofrendo as mesmas penalidades, as mesmas sanções, as mesmas violências contra o nosso direito de viver. Então nós precisamos dessas pessoas, né? Vamos precisar das pessoas que vão guardar a história, né? Como muitos se preocuparam. A gente vê que inclusive o processo hoje, o que nós temos de coisas escriturais, por exemplo, outros documentos que não necessariamente escriturais, mas históricos, foi um processo do desejo de pessoas verem a história do passado ser contada no presente, né? Então nós vamos precisar dessas pessoas, mas mais do que nunca nós precisaremos desses biólogos, desses cientistas e tal. Eu acho que hoje, inclusive no YouTube, também falei disso com o Saulo, que o YouTube abriu as portas para isso. Então várias pessoas hoje estão, como é que eu diria, mudando de opinião, muitos, porque quando nós começamos no YouTube aqui, todos nós, o YouTube meio que parecia ser a casa de um grupo de pessoas, né? Esse grupo de pessoas que eu digo seriam os ateus. Foram eles que cresceram enormemente, foram eles que começaram a ganhar muito dinheiro no YouTube. Tem pessoas ganhando 50, 40, 60, 80, 200 mil por mês com o YouTube, né? Jovens, né? Garotos, né? Inclusive eu vi um vídeo de um rapaz falando dessa coisa aí também. Então nós temos esses garotos ganhando muita grana, né? Repetindo aqui o que o cara disse, coisa que os pais deles não conseguem imaginar, nunca imaginaram. Então há um grupo em ascensão de pessoas, e a maioria deles são pessoas ateias, não por se tornar mais inteligentes, é porque o religioso, de um modo geral, ele vai gravar vídeos falando de coisas religiosas. Ele não vai falar vídeo falando de sexo, ou de xingar Jesus, ou de xingar isso, ou xingar aquilo. Mas os ateus fazem isso, né? Eles também fazem vídeos interessantes, mas a maioria deles sim fazem vídeos dessa natureza. Mas tem vídeos importantes, tem vídeos instrutivos, né? Tem vídeos ideológicos, tem vídeos de todas as naturezas, né? Então nós precisamos filtrar essas coisas. Então quando o YouTube abriu essas portas, deu a ideia de que o mundo era desses caras, né? E eles começaram a ganhar mais dinheiro e imaginar que seriam donos dessa plataforma, e que ela não serviria para outros grupos. Mas outros grupos vieram, como os grupos religiosos, e combateram muitas coisas que aconteceram por aqui. Muitos desses ateus, que são pessoas boas, não existe esse fato de uma pessoa ser ateu e que ela não é boa. Isso é uma tolice, né? A pessoa é boa porque é boa. A fé dela, religiosa ou não, é outra coisa, né? Então, muitas pessoas acabaram mudando suas concepções da forma de tratar com o religioso ou não, da forma como ele trata as coisas religiosas ou não, se isso é ofensivo ou não, porque está cheio de religioso inscrito nos canais de alguns desses caras, né? Que é o meu caso também. Sou inscrito em canais de pessoas não religiosas, né? Mais do que dos próprios religiosos, porque principalmente aqueles outros que se tornaram vamos dizer assim, um sumo, não vou dizer nem o supra-sumo porque seria muito bom, mas o sumo de algumas outras
vertentes religiosas, e é um sumo amargo, né? Nós temos aqui várias pessoas propagando mentiras e mais mentiras, uma atrás da outra, inventando histórias para poder manter uma coisa que eu nem consigo entender necessariamente, né? Que dizem não ser religiosos, mas só falam de religião e fazem toda aquela papagaiada e vivem disso, né? Então é meio complexo. Então a minha preocupação, voltando aos jovens, é exatamente com isso, né? Como nós vamos sobreviver com esses jovens envolvidos com todas essas coisas sem se preocupar com a coisa. Eu acho que a gente vai sofrer ainda bastante até... quando eu digo a gente, não estou dizendo que eu vou viver para sempre, nem estou com essa esperança. Como eu já disse, provavelmente não estarei aqui. Mas eu tenho filhas, sobrinhos e tal. E expliquei para o Saulo também, né, essa questão dos jovens terem a oportunidade de viver, né? Então, assim, isso é inclusive natural, né? Assim, se você tem uma pessoa, um garoto de 18, de 10, de 15, de 20 anos, uma pessoa de 60, 70, 80 anos, você tem que dar preferência para aquele mais jovem, né? Porque o cara já viveu demais, 80 anos, está perto de morrer, e ele não, possivelmente um casal de idosos não vai perpetuar a humanidade, mas um casal de criança ou de adolescente, quando chegar à idade natural, eles provavelmente vão procriar, né? Isso é natural mesmo. Então já um casal de idosos não tem como procriar. Então fica mais complicado você fazer, mesmo com todas o processo, sei lá, científico, que eu acho que não vai alcançar essa forma para perpetuar a humanidade tal qual ela é, né? Eu não estou falando de perpetuar a humanidade de forma robótica ou de qualquer outra coisa. Estou dizendo a humanidade tal qual ela é, como os religiosos acreditam, feitos por Deus. Então, eu acho que até que os jovens, né, possam se conscientizar e tomar de conta da terra, tomar de conta do que é deles, vai dar um pouco de trabalho, vão bater muito na cabeça, porque por mais que a gente faça ou tente passar, reproduzir informações antecipadamente, eles não aceitam, é mais complexo, a gente sabe, a gente já foi jovem também, e tudo é de momento, é agora. Então o percentual de jovens com esse pensamento é maior do que aquele jovem mais centrado, que pensa no futuro, que observa as coisas com mais atenção. A maioria dos jovens, que é da natureza do jovem, não estou dizendo também que não seja da natureza, mas chegou um momento em que as pessoas precisam se apressar e começar a andar, porque, como eu poderia dizer, a chapa está quente, né? Tem ficado mais quente cada vez mais. E a gente tem que parar de joguete, parar de sonho, parar de fantasia, e principalmente entre os religiosos que ficam fantasiando e inventando presepadas e fazendo com que a população fique presa nessas coisas e andando, e o bicho pegando atrás, chegando, a gente está quase para ser abocanhado e as pessoas estão fantasiando, né? Então é hora de tomar as atitudes, colocar seu filho para estudar, né? Já que os religiosos aqui incentivam a não estudar, a não ir para as academias. Então incentive seu filho, porque é dele que nós vamos precisar no futuro, né? Mas eles é que vão salvar a humanidade, mas para isso eles precisam ir para as universidades, estudar, aprender a mexer, a manipular esses eventos ou esses movimentos biológicos, médicos e tal. É disso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas nessas áreas, que são as pessoas que vão tratar das problemáticas, eles vão cuidar. Nós temos as pessoas que vão orar, mas eu vou ser sincero com você aqui, mesmo sendo religioso, só orar não vai bastar, porque esse é um problema nosso. Nós vamos ter que resolver esse problema que nós criamos, né? Nós criamos esse monstro, então nós temos que cuidar para que esse monstro seja
rechaçado da nossa sociedade. Então, para isso a gente precisa que as pessoas, os jovens, estudem, que eles tenham competência para lidar com isso, que é uma responsabilidade enorme, né? Pode ser que alguns assistam o vídeo todo ou só uma parte do vídeo, mas é uma responsabilidade de magnitude exorbitante, é um trabalho hercúleo, né? um trabalho homérico, né? Hercúleo no sentido de que quando se fala Hercúleo remetendo aos trabalhos que Hércules fez, né? E homérico porque é uma odisseia gigantesca, então é necessário que a gente tenha essa concepção e essa coisa tem que estar plantada nos corações das pessoas, e eu acho que essa é a minha ideia e das coisas que a gente já tem que começar a fazer, porque a gente já está chegando a 2016 e está bem aí, e significa que as coisas vão andar e nós temos 10 anos aí para começar a ver as coisas acontecerem como esses caras desejam, como esses grupos desejam, seja lá o que for, mas que está em vias de acontecer, isso é fato. Então valeu, muito obrigado. No final eu vou colocar a parte que eu gravei da série para vocês escutarem o diálogo, que é muito interessante. Obrigado. Por que eu acreditaria em você? Nada do que você disse é verdade. Se você e eu somos os únicos imunes, por que eles ainda não morreram? Eles vão morrer. Quando fizerem 22 anos, ele é vinculado ao relógio biológico. Isso não faz sentido. Por que criar um vírus como esse para quê? As projeções de crescimento populacional são assustadoras. Era do nosso interesse encontrar uma solução. Isso tem a ver com o controle populacional. Você sabe que o aquecimento global se tornou irreversível. Comida? Água? Quanto tempo você acha que falta para esses recursos acabarem? Isso não é ficção científica, Ada. Não há como sustentar o planeta. O vírus foi criado para reduzir a população, para eliminar os fracos e os mais velhos e dar ao resto de nós uma chance de sobrevivência. Mas funcionou bem demais. Basta invadir uma célula hospedeira para se multiplicar agressivamente, e é impossível contê-lo depois que isso acontece. Então isso foi um teste. O quê? Isso foi um teste em pessoas inocentes? Não, claro que não. Nós nem experimentamos em ratos. Olha, um dos cientistas, ele é Art Carey. Sim. O Art Carey e eu nunca nos demos muito bem. Quando ele se rebelou, eu sabia que estava em perigo e desaparecia. Eu achei que isso me protegeria até encontrá-lo. Eu achei que isso ia evitar que você se machucasse. Eu estava errado. Por que está aqui? Eu voltei para te salvar. E acabar com essa bagunça. Matando todo mundo.